O verão tá chegando, né? Estação mais quente. A gente trouxe essa pauta de pets também para a gente falar agora nessa época do ano, né? E, né, saber de tosar pelo, né? Água, proteção solar, enfim, tudo isso, né? Então a gente quer saber com o nosso convidado aqui, que é o médico veterinário, o Wilson, que está aqui conosco e vai falar do tema, né? O Wilson Reis Cardoso. Boa tarde, seja bem-vindo, Boa tarde. Aquele poodle ali, então, é um poodle mais raro na nossa região, que nós estávamos vendo, raro, né? Até porque, pelo tamanho, é um pouco mais complicado de criar em ambientes menores. Sim. Né? Aí tinha um pequenininho que é o toy, né? Esse é mais comum, esse é o né? toy. Esse é mais comum porque ele se adapta melhor a ambientes menores, como os apartamentos. O standard, ele também se adapta, precisa de um adestramento, mas ele é mais fácil de criar em casas, porém, o pelo é um limitante, porque ele tem uma pelagem muito exorbitante, assim, muito densa. E principalmente para quem é daqui da região de Criciúma, ele sofreria muito. Porque a gente sofre tanto, tadinho dos pets. Mas então, Dr. Wilson, justamente sobre isso que a gente quer falar, né? Como é que é o calor para os pets? Eles realmente sofrem muito? Sim. Primeiro, eu gostaria de enfatizar dois detalhes principalmente. Assim. Existem cães de climas mais amenos ou frios, e cães que originaram-se de países ou regiões de climas mais quentes. Os do frio normalmente são os que têm pelos mais densos, né, para se proteger do frio. Os de pelo curto são os mais adaptados a países mais quentes, apesar de que isso não seja uma regra absoluta, né? Mas a gente observa durante alguns anos de experiência e em função do que já lemos e convivemos a respeito dessa observação, que cães de clima muito frio, aquelas raças tipo São Bernardo, Terra Nova, Husky, sofrem muito porque o nosso verão é muito quente. É muito quente. O nosso inverno é a primavera deles. Né? Mas no caso, por exemplo, desculpa interromper, mas nesse caso do São Bernardo, por exemplo, não é só tosar? Não é só tosar. Não é só tosar? Não é só tosar, porque ele tem uma camada de gordura de proteção térmica. Entendi. Né? E ele produz um sebo muito intenso, que é uma substância de proteção da pele e do pelo, que reserva ele protege ele da água e do frio. Ao fazer isso aqui no verão, ele produz um odor muito intenso que atrai muito insetos. Sim. Então é um cão que vai apresentar aqui muito problema com parasitose, ectoparasitose, parasitas externos. Nesse caso, se as pessoas têm esses tipos de animais, né, que são animais propícios para climas mais frios, né, para temperaturas mais baixas, daí tem que deixar em um ambiente apropriado. A primeira instância é a tosa, só que o pessoal acha o pelo muito bonito e fica se restringindo a fazê-lo, né? E ambientes da casa não pode ser a sala do oeste, tem que ser a sala do leste, do sol da manhã no máximo. Sim. Né? Porque o sol da tarde é o mais intenso. Nossa, né? Aí como é que faz para proteger os nossos pets, né? A gente estava falando ali de situações de cães, né, que não se adaptam, né, que não deveriam estar passando tanto calor, digamos assim. Agora, esses de pelos curtos e longos que se adaptam ao calor, o certo sempre é tosar no verão? Sem dúvida. Sim. Sempre tosar. Tem raças que são de calor muito intenso, como os Chihuahua e os Pinscher, né? Eles sofrem até no verão com o frio, mas é interessante a tosa e se por acaso fizer um dia mais fresquinho, que para eles é inverno, usa roupinha, né? Protege eles. No entanto, os cães que são de temperaturas muito frias e que passam o verão aqui com a gente, porque a nossa escolha errada ou certa é o nosso amigo daqui para frente, né? Então, esses a gente tem que ter essa proteção. O banho é uma maneira de refrescá-los. Como eles têm proteção de pele natural, então tu pode dar banho só com água, sem desfazer aquela gordura que é natural deles. Aí pode dar banho 2, 3 vezes ao dia. Ai, que bom! Né? Se tiver uma piscina, certamente eles vão pular dentro. Fazer uma piscininha para os pets já ajuda. O Golden, por exemplo, e o Labrador, eles não podem ver água que eles pulam dentro, porque eles são muito aquáticos. Né? E hidratação? Hidratação também. É outra preocupação que tem que ter, manter vários bebedouros né, no ambiente onde eles ficam, cuidar que a água esteja sempre fresca, trocá-la quando ela está quente ou
ou tem alguma substância sobrenadando, normalmente pelo. Tem cachorro que se vê um pelo dele boiando na água não toma. Né? E isso é uma preocupação com relação à hidratação. Principalmente gatos. Ah, é? Gatos, eles preferem água corrente. A maioria alguma deles. raça específica que é assim, que fica olhando o pelo na água? Lá tem muitos. Quais, por exemplo? Shih Tzu, por exemplo. Ele fica ali de frente para a água, olha para a água. Se tem um pelinho, não toma. Isso é a maneira dele dizer para nós, eu tô com sede, troca isso aí, cara. Bom demais, eu não sabia dessa. Que inteligentes, né? São demais, né? Então a gente falou da questão da água, então é importante, né? Do banho, de alguns animais, a importância de tosar também. Alimentação tem que ser diferenciada também, porque como você falou, sem né, dúvida, doutor? A gente está muito calor como aqui. A maneira de dissipação de calor deles, eles não têm glândula sudorípara, não como nós, eles só têm em alguns pontos do corpo. Eles dissipam calor através de uma respiração mais curta, que vaporiza a umidade da língua, chama-se ofebo. Por isso que no verão os cachorros vivem com a boca aberta e o linguão para fora. Né? Isso é uma maneira de dissipar calor, que é a única que eles têm, quer dizer, a mais eficiente que eles têm. Então usar rações de baixo teor energético, porque isso preserva menos gordura, vai produzir menos gordura, então vai torná-los mais suscetíveis ao resfriamento, porque a gordura é protetor térmico. Sim. E a questão dos passeios, né? A gente falou da alimentação, só mais uma questão da alimentação. Por exemplo, coisinhas geladinhas, claro, tudo feito de acordo com alimentação. Recomendação, né? Não vai dar um picolé de morango qualquer ali do carrinho, não, mas algo pro pet, assim, pro cachorro. Dá para dar também? Sem dúvida. Eles se adaptaram à nossa Geladinho dieta. Não vai fazer mal. Gelatina, por exemplo, é muito interessante. Olha só. Além de ser gelada, desde que eles aprendam que aquilo é bom. Sim. Né? Não exagerar no açúcar, que nem seria para nós também. Né? É uma boa alternativa. Existem empresas especializadas até em picolé, sorvete para cães. Sim, sim, a gente até já viu algumas coisinhas Aqui assim. no Brasil tem pouca difusão desse tipo de indústria, mas, por exemplo, na Europa se usa com muita frequência. Daqui a pouco a gente vai ver carrinho de picolé. Tu vai na sorveteria, tem o sorvete pro tutor e o sorvete pro pet. É demais, gostei dessa ideia, ó. Um baita empreendimento. É uma boa saída. Deixa. Mas falamos então da questão da alimentação, eu estava falando do passeio, né? Nós, né, temos que nos proteger, né, passar por filtro solar, enfim. Para o pet, tem algum cuidado especial? A mesma também? coisa, tem que ter uma observação assim, cães de pele clara ou de baixa pigmentação e pelo branco, eles tendem a sofrer menos com o calor com relação ao aquecimento do pelo, porém eles, quando tem baixa pigmentação, eles sofrem mais queimaduras como qualquer morador de Criciúma de origem europeia, né? Os branquinhos alemão que nem eu tem que usar bastante protetor de fator alto, né? Fica embaixo do guarda-sol, não vai ficar bronzeado, esquece isso, só fica vermelho, né? Não fica de cor bronze. Então tem que ter esse cuidado para eles e pode ser usado, por exemplo, protetor solar na área da face, no dorso. Tudo especial para o pet. Existe especial para o pet, mas para a pele, principalmente, próximo aos olhos, pode-se usar protetor spray de pediatria, de uso pediátrico. Que ele já é feito para não arder e para proteger com facilidade, né? Interessante. Mas existem específicos para cães e outros pets também. E cães de pele escura ou pelo preto ou marrom, eles absorvem mais a luz e, consequentemente, absorvem mais o calor. Então, tem que ter essa preocupação. Eles devem ficar menos tempo expostos, porque eles sofrem mais com o calor, porque eles são uma atração, né? Outra coisa importante, assim, nós estamos praticamente falando só de cães, mas existem muitos outros amiguinhos chamados pets. E a gente vê muitos acidentes de comportamento, né? Acidentes de esquecimento, por exemplo, as tartarugas, né? Os hamster e aves, que o pessoal põe para pegar um solzinho da manhã, esquece, pega o solzinho da tarde e aí acontecem os acidentes. E tem muita... A gente registra mesmo, né? Ai, Wilson, tava tão bom o papo, né? Não é conterrâneo, é da região lá de Forquilinha, né? Alemão também, o Wilson Raiz Cardoso, conhece a família. Obrigada, tá? Foram ótimas as suas dicas, pena que o nosso tempo passou rapidinho. Muito rápido. Volta sempre aqui conosco, foi muito legal. Isso, assim que possível a gente se dispõe. Muito obrigada, gente. Bacana demais, ó. Todo mundo com as dicas aí anotadas para deixar o seu cãozinho. A gente falou mais do cãozinho, mas os animais em geral, os pets, né, protegidos no calor.